Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejam todos bem-vindos e queremos nesta quarta-feira colocar nas mãos de São José todas as nossas atividades, os nossos trabalhos. Apresento também ao Senhor as intenções que vocês mandaram, as pessoas que estão com dificuldade no seu trabalho, no seu emprego, as pessoas que estão com dificuldade no seu relacionamento familiar. Vamos colocar tudo nas mãos de Deus. Se você também tem a sua intenção particular, a sua prece, o seu pedido, digite aqui embaixo onde diz comentários e apresente ao Senhor aquilo que está no seu coração, a necessidade que faz parte da sua vida. Quero saudar também a você que faz parte desse canal de evangelização há pouco tempo, você que ainda não é inscrito, logo abaixo aqui, clique em inscrever-se e faça parte desse grupo de oração. Quanto mais pessoas estiverem inscritas, nosso canal também é impulsionado para que outras pessoas possam acompanhar, assistir. Então, através de um gesto simples, você pode estar levando a palavra de Deus para mais alguém. Vamos pegar a nossa Bíblia. O Evangelho de hoje é retirado de Mateus, capítulo 13, versículos 1 ao 9. O texto diz assim: Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia. E disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda, mas quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram a base de 100, de 60 e de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos juntos meditar a palavra deste dia. Meus irmãos e minhas irmãs, eu gostaria de chamar a atenção para algo que muitas vezes nós fazemos inconscientemente. Muitas vezes nós temos os nossos vícios de leitura. O que são vícios de leitura? Quando nós lemos o texto e nós não conseguimos captar a mensagem. Lemos aquele texto de forma corrida, sem nos dar conta dos detalhes. E a palavra de Deus, ela é rica em detalhes. Se nós não nos dermos conta desses detalhes, muitas coisas passarão em branco e aí nós não vamos conseguir entender onde a palavra de Deus queria chegar. Por isso, cuidado com os vícios de leitura. Não leia o texto simplesmente de uma forma corrida e tente tirar um resumo pessoal. Procure observar cada detalhe do texto, porque se o detalhe não fosse importante, isso não estaria aqui no texto. Você consegue entender? Então vamos lá. Olha só o que acontece com Jesus. Jesus que sai de casa e foi sentar-se à margem do mar da Galileia. Procure concretizar essa fala. Pense, Jesus que sai de casa e foi sentar-se à margem do mar da Galileia. Procure fazer um quadro, uma imagem disso que nós acabamos de ler. Jesus sentado à beira do mar da Galileia. E aí começou a reunir uma grande multidão. E aí o que faz Jesus? Ele entra numa barca e senta-se. O que é esse sentar-se? É também se colocar no nível das pessoas, aqueles que já estão arrasados, aqueles que já estão tristes, aqueles que estão abatidos. Muitas vezes nós não nos colocamos no mesmo nível dessas pessoas.
nós falamos de cima para baixo. O fato de falar de cima para baixo já é uma linguagem corporal impositiva. Então nós precisamos muitas vezes também nos abaixar para olhar um no olho do outro. E a multidão ficava de pé na praia. Qual é a atitude do ficar em pé? Estar em prontidão. Então Jesus que se coloca no mesmo nível deles e a multidão que fica em prontidão para quê? Para ouvir o que Jesus tem a dizer. Veja quantos detalhes que traz o texto que às vezes passamos e não nos damos conta. E aí Jesus diz muitas coisas em parábolas. E ele conta esta parábola do semeador. O semeador saiu para quê? Para semear. E onde ele semeava eram terrenos diferentes. Umas sementes caíram à beira do caminho, outras sementes em terreno pedregoso, outras sementes no meio dos espinheiros e outras sementes em terra boa. Um pouco assim é a palavra de Deus quando é semeada. A palavra de Deus quando é semeada e ela cai nesta beira do caminho da nossa vida, quando nós não temos esta prioridade, deixamos a palavra um pouco de lado, beira do caminho. Eis que vêm os pássaros, eis que vêm aqueles que consomem a semente e essa semente é nos retirada. Muitas outras vezes é como esse terreno pedregoso. Nós temos muitas amarguras no nosso coração, nós temos os ressentimentos e são como que pedras no caminho. O que acontece com a palavra? Ela até consegue germinar, mas a partir do momento em que vem o sol Jesus Cristo, também, esse símbolo da luz, essa palavra é consumida por quê? Porque nós não temos raiz, nós estamos em terreno pedregoso, onde a planta não consegue encontrar a terra para se fortalecer e crescer. Muitas e muitas vezes essa palavra que é semeada no nosso coração está entre os espinhos. Ela está sufocada e daí não consegue crescer, porque nós temos muitas outras prioridades, onde a palavra é sufocada. Nós até olhamos para a palavra de Deus, vamos ver o que é que o Marcelo está falando hoje da palavra. Tá, e aí rapidinho eu vou ali, medito a palavra e já pego meu celular, já estou em outro aplicativo, já acesso a algum jornal, enfim, tantas outras coisas, WhatsApp, Facebook. E aí o que aconteceu com a palavra? Ela foi sufocada. Aquilo que nós acabamos de ler na palavra, já não lembramos mais, porque ela foi sufocada com excesso de informações. E por fim, a palavra que é semeada em terra boa. Pessoa que se dedica à palavra, procura tirar desta palavra frutos. E aí há ainda uma diferenciação. Uns produzem 100, outros 60 e outros 30. Mas a questão não está em quem vai produzir mais. A questão está em produzir. Então que nós possamos fazer com que esta palavra que hoje chega ao nosso coração produza frutos de justiça, de amor e de verdade. Peçamos a bênção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um santo e abençoado dia, bom trabalho e até o próximo programa.